Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no 4º domingo da Páscoa, o 3º domingo depois da Páscoa, o 4º domingo da Páscoa, tradicionalmente chamado de Domingo do Bom Pastor. E hoje nós ouvimos um trecho do Evangelho de São João, a qual então o Senhor mesmo se diz e se chama de o bom pastor, que ele é o bom pastor. A palavra pastor vem de pasto, ou seja, o pastor é aquele que leva então ao pasto, que leva aquelas ovelhas para então alimentá-las, cuidar delas no pasto. E podemos nos perguntar, quais são essas passagens, esses pastos, a qual esse bom pastor leva, o Senhor Jesus? É claro que é a Igreja Católica. E o alimento a qual ele dá para essas ovelhas é a fé, que ele dá a si mesmo. Então, temos que olhar para Jesus como esse bom pastor amoroso, porque se olharmos os pastores do Antigo Testamento, que são, claro, figuras de Jesus, que é o bom pastor, se olharmos propriamente, alguns são pastores, de fato foram, como Moisés, como o rei Davi. Todos eles conduziram o povo de Deus por um caminho, mas eles morreram. E o Senhor Jesus, ele entrega a sua vida, como ouvimos ele mesmo dizer: eu a entrego a minha vida, eu não tiro a minha, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, eu tenho o poder de entregá-la. Ou seja, o Senhor mesmo se entrega por amor a nós, para nos dar uma vida nova. E não só isso, ele também ressuscitou, para que nós possamos também um dia ressuscitar com ele. Então Jesus é o bom pastor. Temos também, como nosso Senhor diz, os mercenários, aqueles que não cuidam das ovelhas por amor, apenas porque recebem um dinheiro, recebem alguma coisa. No fundo, eles querem tirar a vida das ovelhas, ao contrário de Jesus, que dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário quer tirar a vida das ovelhas. O mercenário está preocupado e interessado na vida daquelas ovelhas, na lã, na carne, naquilo que aquelas ovelhas podem oferecer a ele. Porque quando vem o lobo, e nós sabemos quem é o lobo, são os nossos inimigos, ele vem então para se alimentar daquelas ovelhas, e então o mercenário foge com a presença do lobo. E o Senhor não, o Senhor Jesus enfrenta o lobo e dá a sua vida livremente, porque ele nos ama e quer nos dar a vida, e não tirar a nossa vida. Nós devemos então olhar para o Senhor e ver como que ele todo quer se dar por nós. E devemos então seguir, porque ele diz que as ovelhas então conhecem a sua voz e ele conhece as suas ovelhas. Como então vamos conhecer esse bom pastor? Claro, através da sua palavra, das Sagradas Escrituras e também da doutrina a qual ele deixou pelos seus apóstolos e que assim foram transmitidas para nós pelos sucessores então dos apóstolos. É esse conteúdo, podemos dizer, que nos faz então reconhecer a voz do bom pastor e não a voz do mercenário que quer simplesmente então tirar a nossa vida, nos ensinar falsas doutrinas, a qual podemos ver que no mundo de hoje tantos mercenários estão nesse mundo querendo se aproveitar das ovelhas, levando não as verdes pastagens do bom alimento, da verdadeira fé de Jesus Cristo, deixada por Jesus, mas quer alimentar então as ovelhas com falsas doutrinas, com ideologias e tantos outros caminhos
que esses mercenários então querem levar a nós, as ovelhas do Senhor. E o Senhor diz então que é apenas um só rebanho, a qual ele tem que conduzir a esse único rebanho, que só tem um, ou seja, só uma igreja fundada por Jesus. E como ouvimos também na primeira leitura, que São Pedro então chama Jesus então da pedra angular, aquela pedra que os pedreiros rejeitaram, aqueles judeus, a qual estavam então se referindo a São Pedro. A pedra angular é aquela que não fica na base, pelo contrário, fica em cima. E ela então dá o suporte a duas colunas, a duas paredes, e ela une então essas duas paredes, essas duas colunas. E São Pedro estava se referindo então aos pagãos e aos judeus, onde o Senhor então era o sustentáculo desses dois, para dizer que era um só rebanho, a qual nós devemos nos dirigir a esse bom pastor, que dá e que deu a sua vida por nós. E então nós, porque o Senhor não quis nos deixar sozinhos, esse bom pastor é tão amoroso, que quis também instituir outros pastores, para ficar aqui nesta terra, para que possamos encontrar com Ele, o verdadeiro pastor. Ou seja, todos os pastores aqui neste mundo, a começar do Papa, dos bispos, de todos os sacerdotes, devem ser reflexo desse bom pastor. Porque o Senhor diz aqui que Ele é o bom pastor, porque Ele está unido então ao Pai. Ele conhece o Pai. Dessa intimidade que vive então a Santíssima Trindade. E é dessa intimidade que todos os pastores então devem então participar pela graça divina, para que possam assim transmitir a palavra de Deus. E não só isso, porque nós pastores não fomos ordenados simplesmente para pregar a palavra de Deus, isso também, claro, mas também para administrar os sacramentos. Porque então nós pregamos que Jesus está presente realmente na Eucaristia, mas nós também distribuímos então a Eucaristia. Nós dizemos que o Santo Batismo nos une intimamente a Jesus e somos assim chamados filhos de Deus, mas também nós administramos o Santo Batismo. Nós dizemos então que o sacramento da penitência perdoa os pecados, mas nós também administramos e celebramos o sacramento da penitência e perdoamos os pecados. Ou seja, nós devemos ser então esses espelhos de Jesus, partindo da união com esse bom pastor e também exercendo o pastoreio. Porque o Senhor se preocupa com cada alma. Ele não se preocupa simplesmente com uma multidão, mas com cada alma. Então o pastor deve chegar em cada alma, em dirigir, em perdoar os pecados, em dar a Santíssima Eucaristia, em se preocupar com cada alma. E as ovelhas, claro, por sinal, devem então seguir os passos desse bom pastor, não dos mercenários. Podemos dizer que até um lobo que vive agora em nosso tempo, o coronavírus, por exemplo, que está tirando e ceifando muitas vidas, de muitas ovelhas, e diante disso, o bom pastor deve entregar a sua vida pelas ovelhas, e não fugir na presença do lobo, como o mercenário aqui do Evangelho, na presença do lobo foge, porque não ama as ovelhas. Mas o verdadeiro pastor, ele dá e entrega a sua vida pelas ovelhas. Então, meus amados irmãos e irmãs, neste dia, a qual fazemos lembrança de Jesus, o bom pastor, possamos então cada vez mais nos aproximar dele para ouvir a sua voz e ouvir o chamado de Jesus, para que possamos também hoje rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que esse pastoreio possa se difundir cada vez mais, com verdadeiras e santas vocações, para que possam se unir cada vez mais ao verdadeiro pastor e assim pastorear o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que muitos jovens tenham coragem, este mundo que talvez tenha tantas seduções, que seduzem por tantos caminhos, às vezes caminhos até bons, claro, mas que possam estar atentos ao chamado de Deus e entregarem a sua vida por Jesus
cuidando então das almas que o Senhor tanto ama, para que ninguém possa partir deste mundo que não esteja então amparado por um bom pastor, que quer amar e cada vez se entregar também pelas suas ovelhas. Que a Santíssima Virgem Maria, a pastora, a grande pastora, possa interceder por cada um dos pastores e possam cada vez mais unir-se a Deus e entregar a sua vida por amor a Jesus e amor às almas, para glorificarem a Deus e salvarem assim também as almas, mas que possam também surgir santas vocações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.